Olá, meus amados, tudo bem? A paz do Senhor, glória a Deus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amados, essa é uma das maneiras de estar evangelizando, de estar pregando, de estar falando do amor de Deus para as pessoas. É no Face, é pelas redes sociais. Nós temos que saber usar, meus amados, minhas amadas, irmãos, o que nós temos nas mãos para poder estar ajudando ao nosso próximo, amém? Deus, Ele é fiel. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ilumine, que Deus te capacite. Amados, um textozinho bíblico maravilhoso que já está aqui aberta, a palavra de Deus, e o livro que nós vamos estudar é Atos, e o capítulo é 7, do versículo 54 ao versículo 60, amém? Atos, capítulo 7, versículo 54 ao versículo 60. Amados, chegue mais perto, um textozinho maravilhoso que eu quero estar compartilhando. Fala sobre a morte de Estevão. Estevão, amados, ele era um homem. Ele pregava, ele falava com ousadia da palavra de Deus. Ele falava do reino de Deus com ousadia. E, amados, nós vamos descobrir, eu vou estar compartilhando. E ao decorrer dessa leitura nós vamos descobrir como as pessoas lá no passado, elas eram más. Do mesmo jeito que nós estamos vivendo hoje. Hoje o ser humano, hoje as pessoas continuam sendo más. Mas, amados, vai chegar um momento em que Jesus Cristo ele vai novamente nos devolver a perfeição. O evangelho, amados, ele tem que ser pregado verdadeiramente. Nós não temos que temer ao homem, não temos que temer ao ser humano, nós temos que temer a Deus. O que adianta o homem matar o corpo e não poder matar a alma? Mas nós temos que temer aquele que não só mata o corpo, mas também faz perecer a alma. Ei, amados, Deus é maravilhoso, Deus ele é amoroso, mas também não se esqueçam que Deus ele também é justiça. E a justiça de Deus ela breve irá ser feita. E quando Deus ele vir, ele vai, amados, ser um juiz. Hoje Jesus é o nosso advogado, mas breve ele virá como juiz. E todos nós iremos ter que comparecer perante o tribunal de Cristo. Amém? Glórias a Deus. Louvado e exaltado é o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, diz o versículo bíblico em Atos capítulo 7, versículo 54 em diante nos diz, ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. E lançando-o fora da cidade, o apredejaram. As testemunhas deixaram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apredejavam Estevão, que invocava e dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz, Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu. E Saulo consentia na sua morte. Saulo, amados, depois ele foi convertido, depois ele foi alcançado pela graça de Jesus Cristo e ele se tornou Paulo. Ele perseguia a igreja, ele perseguia os cristãos, ele perseguia o povo de Deus. Mas ele não tinha ainda encontrado o verdadeiro significado. Mas ele estava perseguindo. Mas houve um tempo em que ele encontrou-se com o Filho de Deus. Ele encontrou-se com o verdadeiro Jesus Cristo. E ele agora não se chamava mais Saulo, mas sim Paulo. E tudo aquilo que ele fazia, ele veio a passar as mesmas situações. Como diz o texto bíblico, Estevão, meus amados, ele foi apredejado até a morte. E ele disse que viu os céus abertos e o Filho do Homem, ou seja, o Filho de Deus, ou seja, Jesus Cristo, em pé à destra de Deus. Né? E quando ele falou isso, aqueles homens rilhavam os dentes com raiva, chateados, e começaram a pegar em pedras e a apredejar Estevão. Mas, amados, Estevão estava cheio do Espírito Santo de Deus. E ele fala que viu a glória de Deus. Amados, deixa eu te fazer uma pergunta. Para mim primeiro e depois para vocês. Nós, quando é que nós vamos estar realmente
cheio do Espírito Santo. Eu acho, meu irmão, minha amada, que esse momento vai ser um pouco difícil. Porque no mundo que nós vivemos hoje, no mundo que nós vivemos, é totalmente corrupto. É totalmente deprevível. Amados, nós vivemos em um tempo, em uma época, em que o ser humano perdeu o amor. Assim como lá no passado eles não amavam, mataram vários dos apóstolos. Os apóstolos, amados, eles morreram com mortes cruéis. Muitos foram decapitados. João, ele foi decapitado. Amados, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, porque ele falou que não era digno de ser crucificado igual o mestre, igual o Messias. Tiago, amados, ele foi morto também de mortes cruéis. Oh, Deus fiel. E muitas das vezes nós queremos desistir por tão pouco. Eu tiro por mim, muitas das vezes eu quero desistir por tão pouco, meus amados. Nós não passamos nada. Nós não passamos lutas, nós não passamos dificuldades. Essas dificuldades que nós passamos não é comparado com a glória de Deus, amados. Imagine esses homens, quanto eles sofreram para nós hoje podermos estar com a Bíblia em nossas mãos. O quanto Jesus ele sofreu. Deixou o seu lar, amados. Deixou o seu lar. Renunciou. Deixou de ser servido por milhares e milhares de anjos. De estar sendo servido, meus amados, para vir a este mundo morrer por causa de mim e por vocês. E muitas das vezes nós não damos ouvidos. Muitas das vezes nós somos muito orgulhosos. Hoje, meus amados, eita Deus, vai falar. Muitas das vezes hoje as pessoas estão comemorando o Natal. Uma festa pagã que não tem nada a ver com Jesus Cristo, amados. Eu não estou aqui para julgar, não para condenar, porque só quem condena, só quem justifica é Jesus. Jesus, ele é o nosso advogado. Jesus, ele é o nosso juiz. Jesus, ele nos absolve e em breve ele vai nos condenar, porque ele virá como juiz. Nós temos que saber, amados, distinguir o que é certo e o que é errado. Esta festa é uma festa pagã. Porque os discípulos lá no passado eles eram apedrejados, porque eles foram crucificados, porque eles foram decapitados, porque eles falavam e pregavam a verdade. E é essa verdade que nós temos que mostrar para as pessoas. Essa festa é pagã, meus amados. E ainda tem povo, ainda tem cristãos que comemoram o Natal. Ainda tem cristãos que se diz cristãos que comemoram o Natal. Amados, a Bíblia ela não especifica a data do nascimento de Jesus. A Bíblia não especifica, nem de Gênesis, nem Apocalipse, meus amados, que Jesus nasceu no mês de novembro ou dezembro. Amados, pelo calendário judaico, Jesus ele nasceu entre o mês de junho e julho. Não tem nada a ver com o final de ano. Amados, mas Constantino, o imperador Constantino, ele trouxe para o cristianismo muitas festas pagãs. Ele alterou, meus amados, ele mudou. Mas será que ele tem autoridade do dono, do Criador dos céus e da terra? Nós precisamos parar para refletir, meu amado. O que adianta, meu querido, minha querida, eu vou falar porque Deus ele quer que eu fale, eu vou falar. Eu não tenho medo de falar a verdade, eu tenho que falar a verdade porque meus irmãos morreram lá no passado, porque pregaram a verdade. Meu amigo Paulo, ele morreu. João, ele foi decapitado, meu querido, porque ele falava do adultério. Ele falava realmente que não era para adulterar. Ele falava, ele pregava, ele falava de Deus, ele falava com a autoridade de Jesus Cristo. E as pessoas se enfureciam e levaram ele ao que? A morte. Decapitaram, meus queridos. Os discípulos de Jesus tiveram várias mortes cruéis. E porque hoje nós vamos estar com medo, está escondendo a Bíblia debaixo dos braços, amados. Nós temos que pregar a verdade. Nós, aceitando ou não, nós temos que pregar a verdade. Amados, abram os olhos. Vários cristãos estão comemorando algo que não está de acordo com a palavra de Deus. Nós estamos vivendo no final dos tempos. E Satanás ele jogou a verdade de Deus por terra. E o que fez ele prosperou. Como diz Daniel 7, versículo 25. E cuidará em mudar os tempos e as leis de Deus. Mas ele mudou os tempos, ele mudou as leis.
As leis de Deus ela foi violada, foi jogada por terra. A palavra de Deus ela foi jogada por terra, meus amados. O príncipe deste mundo é Satanás. A Bíblia é bem clara que esse mundo jaz do maligno, amados. Mas nós, seres humanos, nós não somos do maligno. Jesus ele fala, este mundo jaz do maligno, mas não fala nós, seres humanos. Nós somos eleitos, nós somos filhos da promessa. Então é o momento de nós abrirmos nossos olhos, e ver onde é que nós estamos errando. Eu não estou aqui para mostrar pecado, mostrar para vocês o que é certo e o que é errado. Eu estou mostrando o que está na palavra de Deus, meu amado. E muitos pastores, muitos irmãos, muitas pessoas estão se escondendo atrás da Bíblia. E não está pregando o que realmente deve ser pregado para o teu povo. Mas Jesus, amados, deixa eu te falar. Jesus é o nosso advogado. Ele é o nosso advogado. Mas também ele vai vir como juiz. E todos nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo. Eu vou ser julgado. Você vai ser julgada. Você vai ser julgado. Todos nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo. Nós vamos ter que dar conta por causa desses erros que nós fazemos, conhecendo e fazendo. Muitos cristãos estão se desviando da verdade para poder, amado, entrar numa fantasia de final de ano, celebrar um Natal que nem bíblico é. Amados, precisamos acordar, precisamos nos despertar, porque Satanás ele tem colocado vendas, tem tapado os olhos de muitos seres humanos, tem tapado os olhos de muitos cristãos. E nós ainda, mesmo dentro da igreja, cometemos falhas como essas. Precisamos nos despertar, amados, para pregar o verdadeiro evangelho, para pregar o verdadeiro amor. Jesus ele resumiu os 10 mandamentos em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Mas ele disse, amados, destes 2 mandamentos depende de toda a lei e os profetas. Se eu amo a Deus, eu não vou adorar outros deuses. Se eu amo a Deus, eu não vou me prostrar diante de outros deuses. Se eu amo a Deus, eu não vou desonrar meu corpo, porque o meu corpo é templo do Espírito Santo. Se eu amo a Deus, eu não vou adulterar, eu não vou matar, eu não vou cobiçar a mulher do próximo. Aonde é que nós vamos ver na Bíblia que adultério é pecado, meus amados? Só nos 10 mandamentos, amados. Precisamos despertar, amados. A Bíblia é bem clara quando fala: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Realmente está longe de Deus os nossos corações. O meu coração, o coração de cada um de vocês, o coração da humanidade, está longe de Deus. Porque nós honramos a Deus só com os lábios, mas o coração está querendo fazer a vontade da carne, a vontade do mundo. E muitos estão se desviando da fé, estão apostando, amados. Amados, devemos abrir os nossos olhos. Não vamos deixar ser enganado, meu querido. E não vamos acobertar o pecado. O pecado ele jamais deve ser acobertado. Eu jamais vou encobrir o meu pecado. Eu jamais vou encobrir o pecado do próximo. Eu tenho que pregar o que está escrito na palavra de Deus. É a palavra de Deus. Oh, aleluias. Quem quiser questionar, meu amado, vai questionar com Deus. Vai lá no céu. Senhor Jesus, eu quero subir aí. Eu vou colocar o Senhor na parede agora. Eu vou conversar com o Senhor. Vai lá, meu amado. Se você tiver esse poder, se você tiver essa autoridade, vai lá conversar com Deus. Vai lá no céu, sobe lá. E fala, por que, Senhor Jesus, o Senhor deixou escrito dessa forma? Não é dessa forma que eu quero, mas é dessa. Ei, quem somos nós? Para discutir o que nós queremos e o que nós não queremos. Quem somos nós para discutir, amados? O que Deus fez e o que Deus deixa de fazer, meu querido. Deus é Deus. Deus, ele é Deus. Nós não vamos mudar o que está aqui escrito, amados. A Bíblia é bem clara em falar, em Mateus, em Apocalipse, que nós não podemos tirar e nem acrescentar nada na Bíblia, nas Escrituras Sagradas. Mas hoje o ser humano, muitas pessoas da igreja, muitos cristãos, que se dizem cristãos, estão distorcendo a palavra de Deus, vendendo vassoura ungida, vassoura para varrer demônio. Amados, quem varre demônio é Deus, quem varre demônio é a presença. É como o pastor ele falou na igreja, quem varre o demônio é a presença. É Jesus Cristo que expele, é Jesus Cristo que repreende, amados. Água purificada. Se você tiver uma enfermidade, você bebe aquela água e você é curado, amados. A água viva é Jesus. Eita Deus! Muitas das vezes nós deixamos muitas das vezes ser elevadas pela artimanha de Satanás. E nós temos que ter muito cuidado, amados. A palavra de Deus está aqui, ó. Essa é a palavra. Nós devemos crer na palavra.
Essa é a palavra de Deus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é Jesus, amados. E o que está acontecendo hoje não vem de Deus, não vem de Jesus. Amados, eu faço um desafio. Se algum irmão ou irmã, ou amigo ou amiga, seja lá quem for, me mostrar na Bíblia, do Velho Testamento, de Gênesis a Apocalipse, que o Natal foi Jesus que deixou, Jesus nasceu nessa data de dezembro, eu aceito. Se vocês me mostrarem que a lei de Deus foi abolida na cruz, eu deixo de seguir Jesus Cristo, meus amados. Eu deixo de pregar, eu deixo de evangelizar. Mas não vou deixar, sabe por quê? Porque não vai estar na Bíblia. Não vai estar. Não vai estar na Bíblia, amados. Por isso que eu não vou deixar de seguir Jesus, por isso que eu não vou deixar de pregar. Satanás, ele gostando ou não, as pessoas gostando ou não, eu vou pregar. Eu vou falar do amor de Deus, eu vou falar do pecado. Eu não vou encobrir o pecado, eu não vou falar que o pecado é bom. O pecado, ele destrói, o pecado, ele mata. O pecado, ele veio para matar, para roubar e destruir, porque é o próprio Satanás. O próprio pecado é Satanás, meus amados. Nós devemos abrir os olhos, se examinar. Eu tenho que me examinar primeiro. Eu, Manuel, o que eu estou fazendo de errado? O que eu estou falando para as pessoas? Eu estou falando o que é certo. Eu estou pregando o que é certo. Vocês querendo ou não, o evangelho está sendo pregado. Vocês querendo ou não, Jesus Cristo irá voltar com grande poder e grande glória. Mas não como advogado, mas sim como juiz. Você querendo ou não, eu querendo ou não, Jesus vai te julgar. Você é crente, você é evangélico, você é cristão, você é apostólico, você é romano, você é pastor, você é padre, você seja lá quem for, você vai ser julgado, você vai ser apresentado diante do tribunal de Cristo. Eu vou ser julgado, eu vou comparecer perante o tribunal de Cristo, porque a Bíblia tem várias passagens e nos prova, a Bíblia me prova e prova para você, que um dia nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo. Essa é a verdade bíblica. Essa é a verdade que tem que ser pregada. Jesus, ele cura. Jesus, ele liberta. Jesus, ele ressuscita. Jesus, ele faz o morto viver. Lógico que sim. Mas Jesus, ele também é justiça, amados. Não vinha para cá, Jesus resumiu os 10 mandamentos em 2 e nós vamos ter que fazer de tudo um pouco. Não, amados. Não é dessa forma não que a banda toca. Não é dessa forma que Jesus trabalha não, meu querido. Não é dessa forma que Jesus trabalha. Ah, porque eu tenho que amar a Deus, eu tenho que amar o meu próximo, que agora em dezembro eu vou fazer de tudo. Eu vou beber, vou comer, vou me prostituir, vou fazer de tudo um pouco. Quando for de janeiro, eu oro a Deus e volto para os caminhos de Deus. E é dessa forma, amados? Ei, me fala aí. É dessa forma que Jesus trabalha? Não é não, meu amado. Não se engane não, viu? Jesus não trabalha dessa forma não. Ele te perdoa, ele me perdoa. Mas um dia nós vamos ter que prestar conta deste pecadinho aqui que nós estamos fazendo. O pecado, ele tem que ser mostrado como um pecado. Jesus, ele foi crucificado porque ele pregava a verdade. Pedro foi crucificado porque ele pregava e falava a verdade. Estevão foi apedrejado porque ele pregava e falava da verdade. Outros apóstolos foram mortos. João foi decapitado porque ele pregava e falava da verdade, meu amado. Ele falava que adultério era pecado. Ele falava que as pessoas tinham que se converter. E ele foi decapitado. E nós? Estamos com medo de pregar e falar a verdade? É o momento de refletirmos, amados. Aquele que der a vida pelo Evangelho vai encontrar. Eu não vou negar Jesus por nada. Não é por causa de ninguém, de irmão, de ninguém que eu vou negar e vou deixar de pregar a verdade. Eu vou pregar a verdade. Satanás achando bom ou achando ruim, eu vou pregar a verdade em Cristo Jesus. Amém? Porque é Ele que me justifica. É Jesus Cristo que me justifica. Ele é o meu advogado e Ele é o meu juiz. É Ele que me justifica. Amém? Deus é fiel, amados. Deixa eu te falar. Não tenham medo de falar a verdade. Preguem a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Olha só. Conhecereis a verdade, que a verdade é a palavra, e a verdade vos libertará. Assim disse Jesus. Temos que pregar a verdade, amados. Fiquem com Deus. Meditem no nome santo de Jesus. Amém?